não esquecer, eu quero te convidar a ler comigo hoje a segunda epístola que Pedro escreveu, capítulo 1. Vamos ler a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o 11. Beleza? Todos acharam aí? Segunda de Pedro 1, do 3 até o 11. A notícia que eu quero te dar boa é: você tem tudo que precisa para ser um vitorioso. Amém? Se alguém dissesse, você tem tudo o que precisa para ser vitorioso, amém? E é isso que Deus está dizendo para você. Vamos ler a palavra? Pedro, ele dá graças a Deus no versículo 2, aí começa o 3 assim, ó, falando de Deus, ele fala: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. 5. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que palavra poderosa. Vamos orar juntos? Pai, mais uma vez nós te pedimos, Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor agora venha nos auxiliar mais uma vez, abrindo os nossos olhos, nosso entendimento, para que possamos receber e reter no nosso coração as verdades que o Senhor vai nos revelar nessa hora. Prepara o nosso coração para receber a Tua palavra, a boa semente, para que ela possa germinar e crescer dentro de nós. Ó Pai, a partir desse momento, que nada possa atrapalhar o Teu mover nesse lugar. Que o Teu Espírito possa, Deus, atraí-los à Tua presença agora pelo Seu poder. Fala o nosso coração, nos alimenta, porque nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz agora. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, quando eu disse para vocês que ia trazer a boa notícia, Pedro está dizendo para os seus contemporâneos, ele diz assim, ó, falando sobre o amor de Deus, ele fala, versículo 3, seu divino poder nos deu algumas coisas que nós necessitamos. É isso? Amém? Cuidado, hein? Seu divino poder nos deu algumas coisas? Não. Ele está dizendo o quê? Seu divino poder nos deu tudo que nós queremos. Não. Deus não é para bajular, fazer vontade de ninguém. Deus nos dá aquilo que nós
necessitamos. Amém? Por isso a palavra de Deus diz o seguinte, Tiago fala, vocês estão pedindo, não estão recebendo, porque estão pedindo mal para gastarem nas suas próprias vaidades. E Deus não é igual aquele pai que ainda existe até hoje, que atende pirraças dos seus filhinhos. Não é? O filhinho se joga no chão e tal. Não, mamãe vai dar, peraí. Né, papai vai fazer o que você quer. Faz a pirracinha e acaba, destrói a criança. Não tem disciplina. Não. A criança que tinha que ver seu pai e sua mãe terreno. A primeira figura de autoridade que ela tinha que ver e obedecer para aprender se submeter a outras formas de governo, ela se rebela contra a primeira forma de governo. E os pais abrem mão de sua governança, da sua família, dos seus filhos. E aqui Pedro está dizendo, olha, Deus tem para vocês tudo o que você necessita para a vida, para a piedade, por meio do seu pleno conhecimento. Você não tem mais do que reclamar. Mas... Opa, para aí. Dá um tempo. Você está pedindo a Deus o que você necessita ou o que você quer? Deus ama os seus filhos. E a Bíblia diz isso claramente. Davi escreveu, fui moço, fiquei velho, nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus não é pai de mendigos. Amém? Seria uma vergonha para ele, né? Deus, teu filho lá, mendigando. Deus não tem filhos mendigos. Quando alguns chegam a esta condição, é porque decidiram por sua própria vontade. Se rebelaram contra o governo daquele que tem tudo o que nós necessitamos. Aí então Deus deixa caminhar sozinho. Aí começam a colher tudo o que semearam. Não é assim que funciona. Nós temos que olhar e entender que Deus tem tudo o que você precisa. Deus tem tudo. Jesus disse, se os pais, sendo maus, sabem dar as boas coisas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai Celestial nos dará aquilo que você pedir. Não é isso que ele fala? Jesus disse, se o filho de um homem mau pedir, pai, quero o pão, ele não dá uma pedra. Se o filho, uma filhinha pedir ao pai, quero o peixe, ele não vai dar o quê? Um escorpião, não vai dar uma cobra. Eu falo sempre para vocês aqui, tem pai até hoje endividado até aqui para comprar um iPhone para os seus filhinhos. Quero um iPhone, compra. Dá para comprar um carrinho legal, não dá? Dá, pô. Um iPhone, não vou dizer o último modelo, o mediano. Dá para comprar um carrinho, dá para comprar um fusquinha aí, andando direitinho. O pai e a mãe se enforca, se endivida para dar. Homem mau, pecador. Imagina se Deus não está disposto a te abençoar, te socorrer, te dar tudo o que você precisa. Mas tem uma coisa, olha só, Deus tem tudo que você precisa. Você só precisa aprender a se relacionar com Ele. Você já aprendeu a se relacionar com seu pai? Hoje em dia não dá nem para fazer essa experiência, mas se você fizer, montar aí sua árvore genealógica e for andando, para trás, você vai ver que a sua mãe teve o quê? 4 ou 5 filhos, a sua avó ia ter 7, a sua bisavó provavelmente pode ter mais, não é assim? Vai aumentando, cada vez que você vai voltando no tempo, as famílias eram maiores, e as famílias maiores, a mãe amava todos igualmente, o pai também, o amor é igual, não tem esse negócio, eu amo mais um do que o outro, não, o pai e mãe amam tudo igual, só se o pai tiver um probleminha, só se for a mãe ingrata, tem esses casos raros, né? A gente sabe disso, vamos esquecer esses casos raros, Vamos pensar em pais e mães normais.
amam a todos, mas alguns vão conquistar o coração do pai e da mãe por alguma razão a mais. Vai ou não vai? Um sempre pronto a ouvir, corre para obedecer, né? Faz sempre o que o pai e a mãe gostam. Esse, o pai não vai amar mais, mas o pai vai querer recompensar mais por causa da obediência. Ama todo mundo igual. Se alguém pedir assim, me dá o meu filho para mim, dá o seu filho para mim, o mais rebelde, né? O mais chatinho da turma, e alguém pedir, me dá seu filho para mim, a mãe não vai dar não. Não, mas esse menino, pô, não, é meu. Não vai querer dar. Porque esse aqui, eu tinha até uma história assim, eu esqueci agora para contar para vocês. Alguém foi pedir o filho a uma mulher que tinha muitos filhos. Aí pediu um. Aí ela falou, não, mas esse aqui não. Esse aqui, o nascimento foi tão difícil. Ele nasceu tão fraquinho, mas aqui sobreviveu. Não, esse aqui não. Aí alguém falou assim, mas então me dá aquele ali. Aí ele falou assim, mas aquele ali nasceu no meu dia, no meu aniversário. Não, esse aí não. Então me dá aquele outro lá. Aquele ali, desde pequeno, ele me ajuda. Não precisa nem mandar. Então me dá aquele lá, mas aquele lá é cara do pai, que já partiu, mas eu amo tanto. E aquele lá lembra a minha mãe. Todos ruinzinhos, mas a mãe olha e fala assim, poxa, cada um deles tem uma história que faz com que a mãe o ame de tal forma que não vai se livrar dele nunca, não vai dar para ninguém. Mas, na hora de tratar, às vezes recompensa mais um do que o outro. E fala para os outros, fulano vai comer o bife inteiro. Porque depois que acaba, é o único que lava os pratos. Fulano vai fazer isso, porque hoje carregou água e encheu o galão lá. Entendeu? Então, o amor é igual, mas a recompensa é diferente. Então, Deus faz isso também, sabia? Deus ama todos vocês, mas como que vocês se relacionam com Ele? Aqui está dizendo, Pedro está falando, olha, Ele tem tudo que vocês precisam, né, para a vida de vocês e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. É preciso conhecer. Sabia que as crianças aprendem cedo a conhecer o ponto fraco dos pais? Tem crianças que são exímios chantagistas. Eles sabem aonde tocar, aonde mexer. Sabia? Eles descobrem cedo aonde manipular o coração do pai e da mãe. Mas aqui, Pedro está dizendo que é preciso, para ter acesso a tudo que você precisa ter um relacionamento onde haja pleno conhecimento do teu Deus. É por isso que eu insisto, vem estudar a Bíblia. Venha se aprofundar. Porque tem gente que confunde, sabe o quê? Informação com conhecimento. São coisas diferentes. Pastor, já estudei aqui tantas vezes, já fiz isso, já fiz aquilo. Eu falo, mas você estudou quando? Fala para mim qual foi a lição. Mas passou tanto tempo, então. Informação é relato de fatos, de acontecimentos, que por algum tempo fica no seu cérebro, fica guardado. É uma informação. Conhecimento é a informação colocada em prática. Informação, acesso a fatos, acontecimentos. Conhecimento é transformar a informação em prática. Por isso a Bíblia diz, não sejam simplesmente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Você tem que praticar. Então, se você conhece a Deus, você é aquele que ouviu, obteve a informação e você transformou isso em prática, em vivência. Se você não faz isso, você não conhece a Deus, como deveria conhecer. Por isso Jesus disse, aquele que permanece em mim e eu nele, pedirá o que quiser e vos será feito, porque meu Pai vai ser glorificado nele, por ele ser meu discípulo. Se você permanecer, buscar o conhecimento. Conhecimento é colocar em prática tudo que você aprende. É que
Pedro continua, versículo 4. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Deus nos deu, olha só, irmãos, o que Pedro está dizendo. Deus não dará no futuro. Você pescou essa? Entendeu? Que tem muitas promessas que já foram disponibilizadas. Promessas que já foram dadas. Mas você não pega porque você não tem conhecimento. Você não tem acesso. Você não tem intimidade. Já falei aqui, vou repetir para quem está aqui, nos convidados, visitantes, ou quem esqueceu, né? Eu falo aqui para minha esposa. Ela sempre falava para mim, mas que isso, falta de educação. Toda vez que eu ia na casa do meu pai e da minha mãe, se fosse quase na hora do almoço, eu chegava na casa da minha mãe, ia no fogão e levantava a tampa da panela. Eu olhava, que falta de educação, coisa horrorosa, reclamava comigo. Abria a geladeira na casa da minha mãe. Na minha casa não, era na casa da minha mãe. Mas por que eu fazia isso? Por quê? Porque eu achava que era na minha casa, para mim estava tudo certo, estava tudo em dia. Né? E minha mãe, ficava feliz quando eu chegava lá. Ainda mais eu procurava uma carne assada, que meu pai foi cozinheiro, fazia uma carne assada muito gostosa. Então, poxa, né? Então isso é a intimidade, estar bem. Deus quer que você haja assim com Ele. Deus quer que você adentre aqui as regiões celestiais e abra a tampa da panela. Que você abra a geladeira do céu, você tem acesso. Mas isso é para quem tem intimidade. Isso é para aquele que já sabe, que já recebeu as promessas. As promessas foram dadas. Por que você não pegou? Por que você não acessou? Por que você não se apoderou delas, já que elas foram dadas? Porque você não tem conhecimento. E a palavra de Deus está dizendo isso. A palavra de Deus diz que o povo de Deus perece porque falta conhecimento. E aqui está dizendo, olha, pelo pleno conhecimento você vai ter acesso, né? E está dizendo aqui, ó, dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção do mundo. Irmãos, quem tem intimidade, quem tem o que necessita, acessa a intimidade com Deus, você passa a conhecer a Deus e você tem acesso às promessas que Ele já deu. Só que tem que ter um esforço. Vamos imaginar aqui uma coisa. Você que é pai, o teu filho ainda não chegou na universidade. Ou você que está na idade de ir para a faculdade também, se alguém dissesse assim para você, seu pai, um parente seu que tem boa condição financeira, fala assim, olha, eu já paguei os cursos mais badalados da universidade. Eu já paguei o seu curso de medicina, quitei ele. Eu já paguei seu curso de direito, já paguei seu curso de psicologia, já paguei o seu curso. Alguém pode me ajudar com um curso bom aí? Fala aí. Hã? Arquitetura, engenharia, eu já paguei. Alguém faz para você. Hoje, um curso que você sempre gostou de... Está pago. O fato de ele ter pago para você faz que você já esteja formado agora? E então vou lá pegar meu diploma, é assim? Hã? O que você vai ter que fazer? É estudar. Você vai ter que ser aprovado a cada semestre. E a cada semestre que você vai sendo aprovado, mais perto você estará da promessa. O curso foi pago. Você tem acesso. Pode entrar lá, entrar na sala de aula, mas você só vai se apoderar do canudo, participar da formatura, se registrar no órgão competente, se você fizer a sua parte. Amém? Você entendeu? Cristo já pagou a sua vitória. Jesus já pagou as suas promessas, Ele já pagou por você, Ele pagou, está pago. Mas você tem que fazer o quê, irmão? Enfrentar as provas, fazer as avaliações. A cada semestre, opa, passei mais uma, até botar a mão no canudo e falar, eu conquistei. Mas os méritos não foram só seus. Alguém pagou tudo por você.
As promessas foram conquistadas, mas foram dadas. Você está me entendendo, amém? Por que você não pegou? Talvez você não tenha tido coragem de ir lá e falar assim, já estou matriculado para essa bênção, hein? Essa promessa já é minha, pode botar aí, eu vou entrar. Você se recusa a enfrentar os desafios para se apropriar da promessa. Então hoje eu quero dizer para você, olha, a vitória já foi paga, glória a Deus. Essa semana eu vi um pastor falar algo engraçado, falei aqui na ECM, até nunca tinha ouvido falar isso. Ele falou que um dia ele teve uma experiência com Deus tão maravilhosa que ele ficou aleluiado. Falei, nunca vi isso. Isso é engraçado. Então, o meu desejo é que você fique aleluiado também, né? Aleluia, aleluia, aleluiado, porque você sentiu a presença de Deus, você passou por uma experiência tão profunda, não é? E você vai entender que ninguém da sua família que não é crente vai te atrapalhar, não é seu esposo, sua esposa, seus filhos, seu patrão, ninguém vai conseguir mais se segurar, você vai crescer, você vai prosperar, não é? E você, pastor, mas está faltando isso, Bem, aí é só uma coisa, em casa, você necessita que toda a família se converta, então beleza. Prepare-se para que os seus familiares leiam a única Bíblia que eles podem ver, que é você. Familiares se conquistam como? Permitindo ser lidos todos os dias por aqueles que não creem em Jesus. Eles vão ler você. Não adianta você falar que ele vai para o inferno, não adianta você ficar chamando para a igreja e ele ver você xingando palavrão, falando besteira, proferindo palavras malditas. Não vai converter ninguém, reclamando, falando, arrumando conflitos, irritando os filhos. Não tem. Mas, se você permitir que eles leiam você, todos os dias, leia a sua atitude, veja a transformação poderosa que o Evangelho fez em você, não tem quem não resista a uma prova patente, clara, poderosa, de transformação que será você na sua casa. Não precisa falar, não precisa incomodar. Vocês devem ser, como Paulo disse aos Coríntios, vocês devem ser a carta, devem ser lida por todos os homens. Você é a Bíblia, você é uma carta ambulante, você é a pessoa que Deus vai ler todos os dias, vai dizer, eu creio em Deus por causa da sua vida. Eu vi um testemunho de um pastor que falava assim, antes de ser crente ele falava, demônio não me possuía, eu que possuía o demônio. Eu até era tão ruim que eu possuía o demônio tão ruim. Quando chegou em uma igreja, se converteu, ninguém acreditou. Como é que pode isso? Alguém chegou até a dizer, você não vai para o céu não, porque um dia você blasfemou contra o Espírito Santo, você ficou falando que você possuiu o demônio, não sei o quê. Falava, o diabo nem chega perto de mim, eu estou ruim. Se converteu, transformado. Sabe o que aconteceu depois? A pessoa ia lá conferir. Pô, não é possível, cara, vou ver se esse cara converteu mesmo. Fulano de tal Bíblia na mão, deixa eu orar por você, não é possível, cara, que é isso? Se converteu 1, 2, 3, o ciclo de relacionamento mãe, pai. Poder de Deus que transforma vidas. Pedro está falando, olha, tem promessas para vocês, ele não fala para o futuro, né? Versículo 4, dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas, ele nos deu e preciosas promessas. Versículo 4, né? Ele prossegue dizendo assim, por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Deus quer que você participe da natureza dele, sobrenatural dele, ele quer que você faça parte disso. Olha só o que ele diz, ele quer que você participe da natureza dele e fujam da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. O sistema mundo continua agindo, cooptando, sequestrando, arrastando, seduzindo homens e mulheres para longe de Deus, né? Esse mundo que é um sistema maligno estabelecido pelo diabo. O diabo que Jesus disse, ele é príncipe deste mundo, ele governa esse sistema. Você tem que repudiar esse sistema, você tem que bater de frente com esse sistema, você não pode mais se deliciar com esse sistema,
corrompido de pecado. Não pode. Você tem que fugir de tudo que tem cheiro de mundo, cheiro de corrupção. Pedro continua, versículo 5. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude e o conhecimento, veja como estão entrelaçadas. Parece um efeito dominó. Uma coisa vai chamando a outra, uma coisa vai completando a outra. Ele fala virtude e conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio. Quando você atinge a maturidade pelo conhecimento, você consegue dominar a você mesmo. Você começa a controlar, o fruto do Espírito aparece. E você consegue o quê? Controlar a sua língua, o seu temperamento, a sua raiva. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te dando forças para você superar isso, para você vencer, você vai conseguir. Ele fala, você vai ter conhecimento, vai ter perseverança, o domínio próprio. E essa perseverança é aquela que não deixa você desistir nunca. A perseverança vai te levar para a piedade, e a piedade para a fraternidade e o amor. Porque se essas qualidades estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Se você tiver essas virtudes, vocês não serão um zero à esquerda. Vocês serão bênçãos, vocês serão instrumentos de Deus. Deus vai usá-los poderosamente. Versículo 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Veja que a palavra de Deus está dizendo, é preciso um empenho, uma dedicação, uma busca, um interesse também, para que você possa alcançar essas coisas. É preciso isso. Poxa, aquele livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito, ele fala isso. Na corrida da fecundação do óvulo da sua mãe, você venceu. Não é isso? Houve uma corrida de espermatozoide para fecundar o óvulo da sua... Era um óvulo que se transformou em ovo depois de ser fecundado. E você venceu. Os outros ficaram para trás de como você fecundou o óvulo. Veio uma blindagem que impediu que as outras células entrassem. Você fechou a porta para você nascer. Se você venceu essa coisa com milhões de concorrentes, você venceu. E a Bíblia diz que você tem tudo que você precisa em Deus. Por que você se sente um derrotado? Não pode. Você não é um derrotado, nem uma derrotada, você não é. E a palavra diz, você é mais do que... Bastava dizer, você é um vencedor, tá bom, irmãos, para você? Sim, ser é um vencedor, tá bom? Eu falei para vocês, quando Jesus falou assim, olha, vocês farão obras iguais às que eu estou fazendo, e vai fazer maiores. Eu falei, pô, Jesus, estava bom demais, se o Senhor falasse, farão as obras iguais às minhas, você estaria feliz em fazer só aquilo que Jesus fez? Curar da luz a cego, botar pessoas paralíticas para andar, mudo falar, né? Limpar o leproso, estaria bom? Deus é infinitamente maior, Ele é muito maior e capaz de fazer muito mais do que você pensa, diz a palavra de Deus. Ele é infinitamente maior, porque Ele fala assim, ó, você não é um vencedor, você é mais que um vencedor. Você não vai fazer só o que eu fiz, farão obras maiores do que essa. Ele quer que você vá além, Ele quer te projetar para uma conquista maior mesmo, vocês estão me entendendo, amém? Ele não quer ficar no raso, Ele não quer te dar o básico, Ele quer ir além. Ele é muito maior do que você está pedindo ou pensando. Por que você quer desistir? Por que você está desanimando? Não faça isso. Creia que Ele nos deu preciosas promessas. E vou finalizar dizendo, e assim vocês estarão ricamente providos, versículo 11,
quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maravilha nós entrarmos no reino de Jesus, né? Entrarmos nesse reino aprovados, tendo desfrutado de tudo aquilo que Ele disponibilizou para nós. Eu tenho conversado muito com Jesus sobre isso. Falo, Pai, o tempo está passando, está diminuindo. Não me deixa partir, se antes experimentar tudo aquilo que Tu tinhas para mim, que eu até agora não vi. Eu peço para Jesus, se há alguma coisa a mais que para eu desfrutar, se há alguma descoberta a mais que está oculta aos meus olhos, que o Senhor preparou para mim, eu não vi, não me deixa partir antes de desfrutar disso. E que a Tua igreja também, Senhor, não deixe de desfrutar as ricas promessas que o Senhor já deu. São muitas e nós não estamos vendo. Não é, irmãos? É muito triste você descobrir que tinha tanta coisa e depois, eu não sabia. Não é? Quanta riqueza, quantas promessas, quanta autoridade, não é? Quanta coisa grandiosa. Você foi impedido de desfrutar, sabe por quê? Da rebeldia, coração endurecido, desobediência, desinteresse. Não é triste isso? Existe uma ilustração, alguns dizem que foi um fato real, alguém que teve a experiência de arrebatamento com Deus e o anjo levou ele a uma sala grande, cheia de armários, cheio de... E essa experiência é algo simbólico, espiritual, mas para dar uma lição. Ele viu muitos compartimentos, tinham nomes. Aí o anjo abria, aqui lá tem o meu nome. Aí o anjo abriu, está aqui. Caramba! Cheio de suprimentos, cheio de presentes. Falei, mas eu não sabia que tinha isso tudo aqui para mim. Eu falei, você nunca desfrutou delas, você nunca botou a mão, estendeu a mão para pegar, você nunca pediu, você nunca tomou conhecimento disso. Há provisões eternas, irmãos, há muita coisa. E às vezes a gente chega, vai chegar no céu, alguns, puxa vida, mas Deus fala, puxa cara, tinha tanta coisa para você, e você nunca lançou a mão, você não pediu, você não buscou, você não se aproximou, você viveu uma vida tão limitada, quando tinha tanta abundância, há tantas promessas para você, tantas coisas, e você não desfrutou. Por isso que alguns dizem, né, que os cemitérios, né, que são o quê? Os depósitos das maiores riquezas. Em cada túmulo tem o que lá guardado? Vários sonhos que não se concretizaram, habilidades que nunca foram usadas, recursos que foram deixados de lado. Quantos tesouros tem em cada túmulo, porque as pessoas tinham tanto recurso, tanta coisa, mas perderam tudo isso. Por quê, irmãos? Falta de intimidade. Não acessaram o sobrenatural, não creram nisso. Então hoje quero dizer para você, em nome de Jesus, você tem tudo que precisa. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Deus, seu divino poder, nos deu tudo que nós necessitamos, versículo 3, de novo, para a vida e para a piedade. Deus tem tudo que você precisa, Ele diz ainda mais. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas promessas. Amém?